E você acha que é possível tratar o seu paciente que apresenta diabetes, controlar a glicemia do seu paciente com estratégias mais naturais? Então é isso que eu vou te contar hoje de uma vez por todas. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, tenho mestrado e doutorado em Fisiologia Humana pela USP e nesse canal eu ensino ciência, nutrição baseada em ciência para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Então vamos lá falar de alguns componentes importantes para controle glicêmico dos nossos pacientes. Lembrando que tem vários, né? Eu trouxe alguns aqui para que a gente possa falar um pouco mais. Ou seja, nós temos o alho, que pode ser uma boa opção para controle glicêmico. E nesse sentido é importante lembrar também que o alho apresenta vários componentes interessantes que são anti-inflamatórios, que são antioxidantes e, consequentemente, podem ser interessantes para outros aspectos, para outras condições clínicas, como, por exemplo, pacientes que apresentam uma elevação de lipídios plasmáticos, colesterol, LDL plasmático pode ser uma boa pedida. Então, paciente que apresenta hipercolesterolemia, um paciente que apresenta essa descompensação em lipídios pode ser interessante também. Outro ponto importante que é muito falado, e não só falado, mas obviamente com dado científico, com evidência científica, é que o alho é interessante para a redução da pressão arterial sistêmica. Então nós temos vários trabalhos importantes que mostram o efeito de redução da pressão em pacientes que apresentam a hipertensão mais elevada, né? Então nesse sentido, nós temos esse benefício. E é importante lembrar que nós temos pacientes que apresentam tudo muito junto e misturado, né? Aquele paciente que tem uma glicemia alta, um paciente que já tem um diabetes ou um pré-diabetes, um paciente que tem uma dislipidemia e um paciente também que tem uma hipertensão arterial sistêmica. Isso é muito comum, né, na prática clínica. Consequentemente, o alho pode ser uma alternativa, pode ser interessante. Não estou dizendo que o alho vai acabar entrando como um substituto de algum tipo de medicamento. Claro que, de repente, de acordo com cada paciente, talvez pode ser possível, mas lembrando que isso sempre deve ser combinado com o médico. A gente nunca vai tirar a medicação para colocar algum tipo de fitoterápico, composto bioativo em troca. Isso não deve ser feito. A questão é, ele pode ser um aditivo para que de repente o médico possa reduzir a dosagem dessa medicação ou até em algum momento retirar a medicação. É uma possibilidade de acordo com cada paciente. É importante lembrar também que não é só uma cápsulazinha ou só um alimentozinho que faz milagre. É toda a alimentação completa que faz diferença, né, gente? Então é importante lembrar disso também. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui de modo para tratar esse indivíduo. E aí uma dica, se você for pensar no alho mesmo, no alimento por si só, é uma possibilidade? Sim, e aí eu vou te dar uma dica de culinária, anota aí a receita. Nós temos então, o alho é meio chatinho de descascar, né? Você pegar ali a casquinha dele é meio chatinho. Tem uma diquinha, você pegou o dente de alho e aí tem aquela partezinha mais durinha, você corta com uma tesourinha. Coloca os dentes de alho num potinho, num pratinho, num pires, enfim, micro-ondas uns 20, 30 segundos. Ele vai soltar facilmente a casquinha do alho, então você pode consumi-lo assim. É importante lembrar também que nós temos que ter uma certa cautela nesse aquecimento do alho. Se você deixá-lo mais de 3, 4 minutos em cocção, em temperatura elevada, a gente vai perdendo os componentes presentes ali, como por exemplo a alicina. Então, atenção ao excesso de temperatura. Por exemplo, você fez lá o seu arroz, você refogou o seu alho. Talvez ali a gente já perde, né? Porque tem um bom tempo de cocção. Não vai perder tudo, mas boa parcela você perde desses componentes. Então, alho é super gostoso, né? Dá para temperar super bem o seu arroz, entre outros alimentos, mas não vai ter todos os componentes ali presentes. Então, por isso que ele não vai contar muito como um componente pra gente na alimentação. Por isso que é importante pensar em outras estratégias. De repente eu coloquei no forno 3 minutinhos e eu vou consumi-lo assim. Consumi-lo cru? Já não é todo mundo que consegue. De repente numa salada talvez é uma possibilidade. Você pode pensar em sim consumir o alho da maneira como ele está, enfim, como o dente de alho, né? Por volta aí de 4 gramas por dia, por volta de uns 3, 4 dentes de alho por dia já seria suficiente. E você pode inovar. Será que eu vou colocar no molho, numa salada, ou de repente aquecer uns 3 minutinhos e colocar um azeite em cima? Fica bom, até salivei. Então depende, tem gente que odeia, né? Tem gente que gosta, é uma possibilidade. Outras estratégias são possíveis também, vou te falar mais uma delas.
A gente pode pensar em cápsulas de óleo de alho, que é o mais comum encontrado hoje em dia, né, creio eu. Então nós temos por volta de 660 a 160 a 100 miligramas por dia, já seria interessante. Então é uma possibilidade que você tem aí mais fácil, né? E lembrando que nós temos alguns tipos também de cápsulas que são sem aquele cheirinho de alho que incomoda algumas pessoas, né? Então é uma possibilidade também. Para quem gosta de alho, pode ser o alho cru, brevemente cozido, ou de repente outra possibilidade é a cápsula de alho. Atenção! Se você tem um paciente que tem diabetes e você quer controlar mais a glicemia desse paciente, mas ele não tem hipertensão arterial sistêmica, cuidado. Talvez uma dose um pouquinho maior de óleo de alho, ou até mesmo do alho por si só, pode causar uma certa redução na pressão arterial se o paciente sentir isso. Mas é muito particular, então só avisa antes e veja se ele tem esses sintomas. Alguns realmente não terão, né? Então é algo muito particular. Bom, além disso, nós também temos um componente que eu gosto bastante, eu acho que é muito versátil. Eu acho muito saboroso, dá para ir para vários tipos de preparações, que é a canela. Só não pode ser a canela junto com aquele arroz doce cheio de leite condensado e por aí vai, né? Então também bom senso, né, gente? A questão é, nós temos aqui a canela que também tem alguns trabalhos científicos que mostram uma eficácia em relação ao controle glicêmico. Assim como nós já falamos, é importante lembrar que cada paciente tem uma glicemia X, vários pacientes já usam medicações que reduzem a glicemia e a gente não está aqui para tirar a medicação, nós estamos complementando o tratamento e, consequentemente, pode ter um bom benefício para os nossos pacientes. Vejam que a canela tem algumas ações interessantes. Alguns trabalhos, não vou te dizer assim que, nossa, é uma mega evidência científica no momento, mas alguns trabalhos mostram sim que nós temos um certo envolvimento da canela aumentando a quantidade, especialmente de GLUT4, ou seja, até mesmo a translocação parece que tem um certo envolvimento, enfim, mas lembrando que nós precisamos de mais trabalhos para comprovar isso. Nós também temos trabalhos que mostram uma ação interessante em enzimas que fazem essa digestão dos carboidratos, ou seja, alfa-glicosidase, e também temos a alfa-amilase, ou seja, nesse sentido, você retardando um pouco mais a absorção, a digestão e a absorção dos carboidratos, consequentemente você pode ter uma menor influência na glicemia em certo prazo. Mas lembrando, mais uma vez, não adianta usar a canela e ter uma alimentação riquíssima em açúcares, né? Então, bom senso mais uma vez. Outra questão interessante, né, é que essa canela pode ter uma ação em algumas enzimas hepáticas associadas com mecanismos, com vias metabólicas desenvolvidas com a produção hepática de glicose. Então nós temos, por exemplo, processos de glicogenólise e de gliconeogênese, que são processos que liberam mais a glicose para a corrente sanguínea quando a gente fala do fígado. Ou seja, nós temos enzimas chaves envolvidas aqui. Uma das mais conhecidas, né, a fosfenolpiruvato carboxinase, que é a PEPCK, que está associada com a gliconeogênese, e também a glicose 6-fosfatase. Então, de repente, pode ser mais um efeito interessante, porque quando você controla mais a produção hepática de glicose, consequentemente, a glicemia tende a ficar mais controlada. Não é só pensar em captação muscular, captação no adiposo, mas também em controle em produção hepática. Então, pode ser uma boa possibilidade. Outra questão interessante é que a canela também apresenta uma eficácia, um efeito anti-inflamatório. Então ela reduz também as espécies reativas de oxigênio. Pensa só, quando nós temos uma condição de mais inflamação nos nossos pacientes, consequentemente, existe toda uma via mais atrelada à redução na quantidade, na redução na expressão de GLUT4, que é a proteína, uma das proteínas, né, envolvidas com captação de glicose. Então, olha só, quando tem muita inflamação, seja um paciente com obesidade, que normalmente tem uma chance maior de estar inflamado, um paciente que de repente tem outro aspecto inflamatório, de repente é um paciente que tem uma passagem maior de lipopolissacarídeo intestinal, um paciente que está mais inflamado. Isso está mais atrelado com uma via inflamatória envolvida com menor produção de GLUT4. Ou seja, o paciente não tem GLUT4, consequentemente, ou tem menos GLUT4 na verdade, né? Capta menos glicose. Então a inflamação está totalmente relacionada a um processo de resistência à ação à insulina. E é por isso que agentes antioxidantes que reduzem a inflamação podem ser interessantes para auxiliar
nesse tratamento do diabetes, para que, consequentemente, a gente consiga ter mais GLUT4, ou pelo menos normalizar a quantidade de GLUT4 e assim conseguir ter melhor captação de glicose. Lembrando que uma coisa é produção e a outra coisa é captação. Nós podemos pensar em quantidade de GLUT4 e quantidade translocada. São coisas diferentes também, mas lembrando que a translocação também depende de um aspecto anti-inflamatório adequado. Quando nós falamos numa questão de translocação de GLUT4 para a membrana plasmática, seja do músculo ou do adiposo, a inflamação também prejudica essa via e, consequentemente, nós não teremos captação de glicose eficaz. Ou seja, aspectos aí anti-inflamatórios vão melhorar a quantidade e a translocação de GLUT4 também. E, obviamente, que não é só isso que tem benefício. Exercício é importante, alimentação adequada também, mas a canela pode te auxiliar, é um componente a mais para te ajudar. E aí nós temos então uma dose de 1 a 3 gramas por dia do pozinho da canela. É fácil, né? Não é nada tão assim absurdo. Você consegue colocar numa fruta, num mingau de aveia, lembrando que a aveia é interessante também para controle glicêmico, né? Então vejam que você pode pensar em estratégias. Meu paciente não gosta, ele acha ruim o gosto, enfim, dá para colocar numa cápsula? Pode colocar também, então é uma possibilidade, certo? Eu acho que na comida fica uma delícia. Além disso, nós temos aqui a carqueja. Então, o chá de carqueja não tem aquele gosto maravilhoso, né? Eu sei que é um gostinho meio característico, um gostinho meio forte, mas ela também é rica em componentes antioxidantes, em compostos bioativos, fitoquímicos importantes, que também atuam na redução da inflamação. Então, sempre que a gente pensa numa redução da inflamação, nós podemos ter um certo benefício numa questão de aumento de produção e também de translocação de GLUT4. Não estou te dizendo que só isso que importa, obviamente que nós temos outros potenciais efetores para isso. A gente tem que pensar mais uma vez na dieta como um todo, no exercício, etc. Mas, reduzindo a inflamação, nós temos um certo benefício. Os trabalhos que foram feitos com carqueja mostram, de fato, um controle glicêmico, tanto em animais quanto em seres humanos. Será que, de repente, tem alguma outra via adicional, Aline, que a gente não conhece ainda, além da redução da inflamação? Pode ser que sim. Talvez a gente não descobriu ainda, mas pode ser que a carqueja tenha uma outra via adicional que não foi elucidada até o momento. Mas, de fato, os trabalhos que foram feitos com carqueja mostram um efeito interessante na redução da glicemia, ou seja, pode ser uma boa pedida. E é interessante que aqui eu trouxe para vocês uma questão de tanto doses, né, manipuladas, seja de 200 miligramas até 1 grama por dia, mas mais do que isso, o chá pode ser uma boa possibilidade. Então vejam que o chá de carqueja sim causa um efeito de redução da glicemia do indivíduo. Por volta de 2 a 3 xícaras por dia, a gente consegue ter um ótimo efeito de redução de glicemia. E até atenção, se o seu paciente já usa algum tipo de medicação hipoglicemiante ou até mesmo insulina, para que não reduza demais a glicemia. Então, atenção. Não começa com 3 xícaras não, começa com 2 xícaras por dia, para que você verifique, avalie se é uma dosagem adequada para o seu paciente. E aí a diquinha é, a gente faz normalmente uma infusão, então você ferve a água, coloca lá a carqueja, 5 minutinhos, abafa 5, 10 no máximo, 5 minutinhos tá bom. Tira, coa e toma. Normalmente a gente coloca por volta aí de 2 xícaras, 500 ml mais ou menos, 500 ml de água por volta de por volta de 500 ml de água, 1 colher de sopa já é suficiente. A gente consegue então ter esse efeito benéfico. Então, 500 ml de água, 1 colher de sopa de carqueja em infusão já é interessante. Então, assim você consegue, obviamente, ter um tratamento adequado para o seu paciente. Claro que nós temos vários outros tipos de estratégias, vários outros tipos de compostos aí que reduzem a glicemia, mas eu quero trazer para vocês aqui 3 que são eficazes, que têm uma boa aplicabilidade. E esse aqui é bem fácil, né? Um chazinho, a canela é facinho também, o alho também é facinho, então dá para fazer com alimento. Você consegue fazer com uma formulação? Sim, mas com alimento já é importantíssima. Então vejam só, se você gostou desse vídeo, clica aqui no like que você gostou para que eu saiba que você achou interessante esse vídeo. Compartilha com mais pessoas para que mais amigas e amigos conheçam sobre nutrição baseada
em ciência. E toda terça e quinta-feira tem vídeo novo aqui no YouTube para vocês. E para que você me conheça mais e tenha mais ainda conteúdo disponível para sua qualificação profissional, me segue lá no Instagram que todos os dias eu tenho conteúdo novo de qualidade. Espero que você tenha gostado.